Então vamos lá, agora nós vamos fazer história, tá bom? Página 106, tá? Então enquanto vocês vão abrindo aí na página 106, vamos relembrar um pouquinho o que a gente falou na última aula. Então em história a gente começou o capítulo 1, né? Nós começamos falando sobre como estudar a história, né? Sobre as fontes históricas, lembra? As fontes materiais, visuais, escritas e orais, né? Para a gente poder entender a história, né? Uma história, né, muito antiga, não tem ninguém vivo para contar pra gente, né? Então a gente precisa encontrar objetos, imagens, cartas, para a gente entender um pouquinho da história, né? Depois a gente falou um pouquinho sobre os mitos, né? São importantes fontes orais, né? A gente falou um pouquinho sobre o mito do Curupira, do Saci Pererê. Então hoje na página 106, vamos lá. Lendas antigas. Marca texto na mão, então acompanha a leitura da tia Miriam, depois vocês leem em casa, tá bom? Lendas antigas. As lendas estão presentes há muito tempo no imaginário dos povos e das culturas. Os navegadores europeus, no século XVI, quando saíam em suas viagens para chegar às Índias e à América, imaginavam a presença de vários monstros marinhos, sereias e lugares espetaculares, né? Então esses navegadores aí imaginavam monstros no mar, né? As sereias que atraíam os marinheiros, né? Pela falta de conhecimento dos locais e dos acontecimentos, a imaginação, então pode grifar todo esse parágrafo, tá? Pela falta de conhecimento dos locais e dos acontecimentos, a imaginação tomava conta dos navegadores e acabava produzindo uma série de narrativas fantásticas, né? Então, como eles não conheciam os lugares, não conheciam os animais, né, que tinham naqueles lugares, então eles imaginavam aí coisas terríveis, monstros terríveis, né? E às vezes não, às vezes era um animal, às vezes inofensivo, mas como era desconhecido, né? Tudo que é desconhecido, tudo que é novo, a gente fica sempre com um pezinho atrás, com um pouco de medo, né? Então a imaginação deles já ia longe, né? Já imaginava coisas terríveis. Veja a ilustração presente em um mapa do século XVI. Analise a imagem e depois responda as questões. Então olha aí, a gente tem essa imagem desse mapa, né? Tem representado aí os navios, né? Mas também tem uns peixes, né? Uns bichos que chega a ser maior que o navio, né? Olha aí, comparado o tamanho do navio com os animais aí, né? Então, descreva para mim o que você vê aí. Então, o que a gente vê aí, né? Navios, né? Monstros, né? A gente pode dizer que são monstros isso, né? Um peixe maior que um navio, né? Um peixe todo estranho. Então, descreva aí para mim o que você vê nessa imagem. E na B? Você já imaginou algo que não existe? O quê? Então conta aí pra mim. Tia, eu nunca imaginei nada não. Eu já imaginei um unicórnio peludo de pelo rosa. Que eu adoraria conhecer um unicórnio. Então, aí se você já imaginou quando era menor, né? Ou até hoje mesmo, às vezes a gente imagina umas coisas que não existem, né? Então escreve aí pra mim se você já imaginou e o que você imaginou, tá bom? Então, página 106 é essa atividade. Na página 107, pode grifar esse parágrafo aí também da 107, ó. Importante, ó. Um historiador é como um investigador. Precisa conseguir vestígios ou fontes dos tempos passados para poder descobrir ou entender o mais claramente possível o que aconteceu. Caso contrário, ele sempre ficará preso em sua própria imaginação. Então, o historiador ele precisa encontrar vestígio, né? Um mapa, um objeto, alguma coisa, né, que comprove aí para não ficar só na imaginação dele. Porque a gente pode imaginar como era, né? Mas a gente precisa ter vestígios, né? Para a gente saber realmente como que era, né? Então, ele é como investigador, ele precisa ir procurar esses vestígios, né? Quais são as principais ferramentas do historiador para compreender o passado? Gente, isso daí é o que a gente falou na aulinha, né, na aulinha passada de história, né? O que precisa para descobrir o passado? A gente precisa ter fontes históricas, exatamente. Então, as principais ferramentas do historiador são as fontes históricas, né? É através dessas fontes históricas que ele consegue aí compreender o passado. 2.
vocês vão voltar lá na página 102 e vão dizer para mim as fontes históricas existentes que a gente viu na última aulinha. 3. Os mitos e as lendas podem ser classificados como qual tipo de fonte? Gente, os mitos e as lendas, qual fonte que é? Ela é duas fontes, né? A oral, né? Porque a gente ouve muitas histórias, e também a escrita, né? Porque tem essas histórias, esses mitos, essas lendas, hoje em dia já estão todas escritas em algum livro, né? Então, os mitos e lendas são fontes orais e escritas, ok? 4. Pesquise um mito ou uma lenda e registre que tipo de mensagem essa história pode nos ensinar. A tia Minha lembrou da história do Curupira, né, gente? O Curupira, né, que é aquele bichinho do cabelo vermelho que tem as perninhas para trás, os pezinhos para trás. Que mensagem o Curupira traz pra gente? O que ele faz, gente? Ele protege a floresta, né? Então a mensagem dele é de proteção da floresta, né? Ele protege os animais contra a caça, né? Protege a floresta contra o desmatamento, a queimada. Então, aí a gente vai falar um pouquinho, vocês vão colocar aí pra mim, sobre o Curupira, né? Qual que é a mensagem que ele ensina pra gente, né? Qual que é a mensagem dessa história do Curupira, né? A preservação do meio ambiente, né? A preservação dos animais, o cuidado com as florestas e com os animais, ok? Então, a gente vai fazer essa 4 aí referente ao Curupira. Ok, turminha? A gente continua no próximo vídeo.